Existe uma coisa nova acontecendo na nossa geração. Movimentos de povos, migração, pessoas indo de um lugar para o outro, isso sempre aconteceu na história. Desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano se conhece como ser humano, ele migra. A Bíblia, ela é repleta de exemplos de migração. Migração, muitas vezes espontânea, mas migrações forçadas. E aí, como pastor, eu pergunto a você, no Gênesis, qual foi a primeira migração forçada que a gente encontra? Já ouvi resposta certa aqui. Adão e Eva foram expulsos, convidados a se retirar do paraíso, porque pecaram. Foi a primeira migração forçada. A partir daí, isso é Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 4. Outra migração forçada, quem lembra? Uma história de dois irmãos. Caim matou Abel. Também, novamente, foi expulso da presença do Senhor. Você vai ser errante e peregrino. E por aí vai. A história de Abraão. Por que Abraão foi até o Egito? Por que José foi parar no Egito? Por que Jacó foi para o Egito? Migrações, a Bíblia está repleta de exemplos. Mas o que está na sua tela que você pode ver? Existe algo novo nesse fenômeno, que é a globalização. A nossa geração, diferentemente de outros tempos na história, ela tem vivido um massivo movimento de migração. Não é só do norte ao sul, do leste ao oeste, é de todos os lados, de todos os países, para todos os países. Isso é consequência de quê? De avanço tecnológico. Porque há 100 anos, há 70 anos, há 50 anos, as pessoas não poderiam se locomover com tanta facilidade como é hoje. Não havia comunicação com outros países. E se não há comunicação, a pessoa não sabe o que tem do outro lado do oceano. Mas hoje, aqueles milhões de cidadãos africanos, pessoas africanas que estão ali, sofrendo terrivelmente, elas recebem notícias diárias. De onde? Da Europa, ali do outro lado do oceano. Muitas vezes esse oceano é só 1 hora, meia hora, 40 minutos de barco. Então, comunicação e muitas outras coisas. As razões são várias, mas o que a gente experimenta, e eu tenho feito esse exercício, por exemplo, vou perguntar aqui para a igreja: quantas pessoas nasceram em Maringá? Levante a mão, por favor. Essas são as pessoas naturais de Maringá. Vamos inverter. Quem não nasceu em Maringá, que está morando aqui, você consegue estimar que número que é? 90%? 95%. Esse é o normal. Em cada igreja que eu vou, eu faço essa mesma experiência para mostrar para vocês. Eu já sei isso. Mas em todas as cidades, de norte a sul do país, onde eu ando, eu faço essa experiência. Tem lugares que é 100%. Eu fui numa igreja, em Rio das Ostras, meu amigo está lá. O André é dessa igreja. Fiz a mesma pergunta: quem é natural de Rio das Ostras? Ninguém levantou a mão. Eu falei: não, vocês entenderam? Ninguém havia nascido na cidade. Isso é parte do fenômeno. Então nós somos parte dessa história. Essas coisas não acontecem por acaso. Nós cremos num Deus que está no controle de todas as coisas. Há alguém no trono. O trono não está vazio. Na teologia, na missiologia, nós aprendemos uma expressão chamada missio Dei, latim. Missão de Deus. A missão não é da igreja, a missão não é do pastor, a missão não é do missionário. A missão é de Deus. Ele nos comissiona, ele compartilha a sua missão com a igreja. Por isso que o texto em Mateus 28, 18 a 20, façam discípulos de todas as nações, é chamado de grande comissão. Você já parou para pensar por que é chamado de grande comissão? Por quê? O que significa comissionar alguém? Fazer parte da missão, compartilhar a missão. Se a missão não fosse de Deus, ele não poderia compartilhar, mas porque é dele, ele compartilha conosco. Façam discípulos de todas as nações, é plano dele. Jesus nos ordenou. Não foi uma opção. Foi opção? Ir fazer discípulos de todas as nações? É opção ou não? Não, é uma ordem, é uma ordenança. Mais que isso, se nós não formos, ele levanta outras pessoas. Vou repetir. Se você tem uma ordem de ir e não vai, quem sai perdendo?
É você que não vai, porque Ele vai levantar outra. Por quê? Porque Ele decidiu. A palavra é repleta de exemplos. A minha glória encherá toda a terra. Quando você vai para o Apocalipse, você vai ver N textos. Por exemplo, Apocalipse 7:9, a visão de João. Abre os céus, as cortinas se abrem e ele tem uma revelação de como será a glória, o céu, a nova Jerusalém. E ele diz assim: depois dessas coisas eu vi uma grande multidão, que não podia contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações, com vestes brancas, com palmas nas mãos, louvando e adorando ao Cordeiro. Santo, santo, santo. Esse eco, é por isso que nós estamos aqui, porque nós somos chamados para adorar, e Ele tem chamado pessoas em todos os povos e culturas. E o que isso tem a ver com a diáspora? Aliás, diáspora é uma palavra grega que significa dispersão. O que tem a ver a diáspora com o desejo, a intenção, o plano de Deus de levar a sua glória até as nações? Tem muita coisa, mas eu vou destacar uma delas. Durante muitos anos, a igreja, por exemplo, aqui no Brasil, orou por vários povos que estavam além do alcance da igreja, os conhecidos como povos não alcançados. Um povo não alcançado é o povo que não tem acesso ao Evangelho, não tem uma igreja, não tem a Bíblia traduzida, não tem missionário, não tem acesso nenhum. Durante muitos anos a igreja brasileira tem orado por esses povos para que eles conheçam o Evangelho. Quando a gente tenta enviar missionário, o que acontece? Nos países fechados, missionários são assassinados, os carregamentos de Bíblia não chegam. Quanto nós oramos para conseguir entrar na China? Hoje a China é a maior igreja da face da terra. Quem fez isso? Foi Deus. Deus tem um desejo, Deus tem uma missão, e Ele vai levar esse evangelho a todas as nações. Mas uma das formas que Deus tem feito nos nossos dias é, Ele tem derrubado barreiras e tem aproximado povos. Por exemplo, aqui no Brasil, muitas igrejas oraram no passado pelo povo curdo. Já ouviu falar do povo curdo? Norte do Iraque, Turquia, Síria, Jordânia. Grande parte dos sírios que chegam ao Brasil, dos iraquianos que chegam ao Brasil, que chegam agora nos últimos 4 anos, por causa da guerra, são da etnia curda. E eles estão vindo e estão conhecendo o Evangelho. Um outro grande povo, talvez você lembre-se, no ano passado, uma nação que normalmente sofre muito por conta das enchentes, fica no sul da Ásia, Bangladesh. Já ouviu falar de Bangladesh? Um dos países mais pobres do mundo. Você sabia que um dos maiores grupos que tem chegado no Brasil são de Bangladesh? Sabe para qual estado do Brasil eles estão vindo? Paraná. Estão vindo trabalhar em frigoríficos. 2 exemplos simples, só para você entender. Povos que não eram alcançados estão vindo para o Brasil. Poderia citar outros lugares, a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, mas aqui no Brasil, por conta do quê? De um desejo irrefreável de Deus, de se fazer conhecido entre todos os povos da terra. É importante a gente entender que nesse movimento de povo, a igreja está dos 2 lados da história. A igreja está nos países de onde esses povos estão se movendo, mas a igreja também está presente nos países para onde esses povos estão chegando. A igreja faz parte dessa história, não tem como dissociar, não tem como você separar a igreja do que está acontecendo no mundo hoje. Ela está sofrendo lá em muitas nações, com guerra, com fome, com gente sendo perseguida, com perseguição política, de tudo quanto é jeito, mas ela também está presente nos países para onde esses povos estão chegando, o exemplo do Brasil. Então a pergunta é, o que o Senhor está fazendo? E o pastor Luciano lembrou aqui o texto de Mateus 16, verso 18, quando Jesus diz assim, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer.
Numa tradução popular poderia dizer assim: as portas do inferno não serão mais fortes do que ela. Esse exemplo é interessante por quê? Porque não é a igreja que fica num cantinho, com medo, extremamente cuidadosa, não vamos deixar que o mundo vai invadir a igreja. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja triunfante, ela vai adiante. Nós podemos ir sangrando, nós podemos ir de joelhos, mas nós vamos adiante, queridos, porque nós obedecemos ao Senhor Jesus. Então é Ele que está arquitetando esta história. E eu digo isso logo de cara, por quê? Porque muitos de nós, mal informados, sem discernimento, sem noção nenhuma do que Deus está fazendo, ouvimos mensagens que chegam no WhatsApp, nas mídias sociais, por exemplo: cuidado, o Brasil está sendo invadido. Recebeu essa mensagem ou não? No ano passado. Vídeos. Gente até bem intencionada, mas totalmente, boa intenção não ajuda em nada mesmo. Cuidado, eles estão invadindo o Brasil. Vão chegar a 6 milhões de muçulmanos. Já ouviu esse WhatsApp? Eles estão vindo em 13 navios. Falei, peraí, vamos fazer uma conta. Vamos fazer uma conta. A Dilma está abrindo as portas, o Temer está abrindo, olha só o que vai acontecer. Quanta gente cabe no maior transatlântico que existe hoje? Você tem ideia? 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. Então, 13 transatlânticos lotados de gente. 72 mil pessoas. 13 milhões para 72 mil. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, cuidado. Tenha discernimento. Outra coisa. Nós precisamos ser curados. A igreja brasileira está doente. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos reconhecer que nós estamos longe do plano de Deus para nós. Nós somos uma das igrejas mais abençoadas do mundo hoje. Maiores do mundo hoje. Nós colhemos, a nossa geração colhe orações que estão sendo feitas há centenas de anos. Gente que dobrou o joelho e orou pela igreja do Brasil. E hoje nós estamos fortes, amém? Em termos de número, em termos de prédios, em termos de impressão de Bíblia, temos editoras, temos programa de rádio, temos programa de televisão, mas nós esquecemos de uma coisa, qual é? O primeiro amor. Todas as bênçãos, parece que a gente está recebendo e nós estamos retendo aqui. Porque é com vergonha que eu digo isso. O pastor falou, 33 anos de ministério, não são 33, pastor, de ministério com refugiados, mas são 33 de ministério missionário. Os últimos 7 anos com refugiados. Todos os outros envolvidos em missões transculturais. Eu sou professor de missões. Dei aula em muitos seminários. E as aulas, há 10, 15 anos, 20 anos atrás, tinham 70, 80, 100 pessoas. Hoje, com tristeza, eu digo, muitos seminários não têm mais nenhuma classe de missões. Por quê? Porque não nos interessa mais fazer parte daquilo que Deus quer que a gente faça. Estou sendo muito franco e sincero com você. A igreja brasileira está doente. Quer que eu diga os nossos pecados? Egoísmo. Alienação. Insensibilidade com quem está à nossa volta. Nós nos deixamos levar pelo pensamento no nosso dia, hedonismo. Nós somos uma igreja orgulhosa. Desculpe falar isso, eu estou falando de mim, estou falando da igreja. Eu choro quando eu falo isso. Mas a gente precisa reconhecer, nós estamos doentes e Deus tem um remédio. Sabe qual é o remédio? Um dos remédios é trazer esses queridos aqui para nos curar. Eles não são um problema. Vou repetir. Refugiados e imigrantes não são um problema. Eles são a nossa cura. Eu tive há um mês numa igreja em Santa Catarina. Essa igreja, a parte da manhã eles não usavam o prédio, então eles cederam para um grupo de haitianos. Vocês podem usar, fique à vontade. E os haitianos estão lá. E eu fui pregar no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Ao final do culto noturno, o pastor chegou e falou assim para mim, você percebeu, pastor? Eu falei, o quê? Onde é que o Espírito Santo estava falando aqui? Ele disse,
O Espírito Santo fala mais no culto das manhãs com os nossos irmãos haitianos do que no culto da noite, entre nós brasileiros. Se você tem alguma dúvida sobre essa constatação, eu convido você a ir à igreja do Emanuel. 250 haitianos. Como chama o bairro lá, Emanuel? Vila Santo Antônio. Você tem ideia de que hora começa o culto deles? Domingo. Gente que trabalha pesado durante a semana inteira. Ele falou, eu fui lá algumas semanas atrás. Falou para eu chegar às 9 horas. Cheguei 5 para as 9, 10 para as 9. A igreja já estava lotada louvando. Eu falei, perdi a hora? Não, ele falou, depois o pessoal veio falar para mim, né, que a gente na verdade começa às 8. É a mesma história lá em Santa Catarina. Escola dominical, louvor. E aí no meio do louvor, depois de muito tempo, chega um irmãozinho e bate nas minhas costas assim, pastor, se eu quiser sentar, pode sentar, porque o culto vai longe. Eu falei, não, eu estou bem. Não entendi nada que eles falavam em crioulo. Mas o Espírito Santo estava ali, eu vi. Eu percebi a ação do Espírito Santo. Isso é um exemplo do que está acontecendo aqui em Maringá, no Brasil. Então, quando você vê esses queridos, não ache que eles são um problema, eles são a nossa cura. A perseguição religiosa tem sido uma das causas mais fortes dos refugiados saírem. Pode avançar. Pessoas que saem com tudo que eles conseguem levar é uma mala. Essa foto, se não tivesse escrito ali em cima, centro de contenção, como é que você chamaria essa estrutura? Prisão, campo de concentração, escolha. Mas isso se chama centro de contenção. Contenção de quê? Contenção de imigrantes. Você pode ver essas estruturas em vários países, todos os países praticamente de primeiro mundo, na Europa, na América, na Ásia, Israel tem deles, Estados Unidos tem deles, Canadá tem deles, Alemanha, Inglaterra. E eu vou dar um exemplo só. Sabe quantas estruturas dessa existem nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm uma reputação de ser um bom acolhedor de imigrantes, não é? Você tem ideia de quantas estruturas como essa tem nos Estados Unidos? Dá um chute. 10, 20, 100, 200, 100. 32 mil. 32 mil unidades de contenção. Uma das coisas que está agora na mídia nos Estados Unidos, está uma discussão muito grande, é porque eles perceberam que na contagem das crianças imigrantes que entraram, mais para frente eu vou dar um número exato, 1.475 sumiram no sistema. Sumiram. Porque lá nos Estados Unidos eles estão fazendo uma coisa também terrível. O que é? A pessoa tenta entrar no país. É ilegal. Então tá, filhos para um lado, pais para o outro. Estão separando filhos e pais. E desses filhos que foram separados, 1.475 sumiram, ninguém sabe onde estão. Claro que o tráfico, a rede de tráfico, a rede de exploração sexual está atuante também lá. Mas isso é alguma das coisas, né, como a gente poderia chamar assim, de comitê de recepção que um refugiado recebe quando chega num país. Pode avançar. Crianças são presas. Eu estou indo, terça-feira eu estou saindo de viagem, vou para a Tailândia visitar esta prisão, onde crianças são presas, junto com seus pais e mais 50 pessoas na mesma cela. Por que eu estou indo lá? Porque existe um apelo para que o Brasil receba essas pessoas. Quem são elas? Cristãos perseguidos, que fugiram do Paquistão. O único país que eles conseguiam viajar foi a Tailândia. Não precisavam de visto, agora já precisam. Mas milhares foram para a Tailândia. Depois de 3 meses, acabou o visto de turismo. O que acontece? Os policiais da Tailândia abordam as pessoas na rua. Documento. Eles não têm o documento. São identificados como estrangeiro. Tá bom. O policial diz assim, ok, eu não vou prender você, mas você tem alguma coisa para me ajudar? Você conhece esse tipo de abordagem ou não? Extorsão. Enquanto ele tiver dinheiro, ele vai dando tudo o que ele tem para os policiais corruptos. Quando acaba o dinheiro, o que aquele policial faz? Vai até a casa dessa pessoa e prende ele e a família toda. Então existe um grupo de irmãos nossos na fé que estão presos, numa das piores prisões que tem.
E eu estou indo lá, e eu queria contar com a oração da igreja. Eu não quero ir lá como o pastor José. Eu quero ir lá como alguém que foi enviado pelo Senhor. Eu estou orando por um milagre. Hoje o governo da Tailândia está pedindo para a gente, para quem quer tirá-los de lá, $800 por cabeça, para tirá-los da prisão. Eu não sei se nós vamos conseguir autorização, mas eu estou orando para que a gente consiga autorização, que não precise pagar nada, e eu estou orando por igrejas brasileiras que estejam dispostas a acolher. Aí você pensa, bem, agora esse pastor enlouqueceu. Esse é o meu chamado. Isso é o que Deus tem feito entre nós. Quem vai advogar a causa desses nossos irmãos na fé? Você acha que o governo brasileiro vai fazer alguma coisa? Você acha que o Trump vai fazer alguma coisa? Você acha que alguém na Tailândia está preocupado com eles? Mas são nossos irmãos na fé. Jesus se importa com eles. Nós nos importamos. Amém? Pode seguir. Essas cenas são uma progressão do que acontece ali no Mediterrâneo. Gente do Oriente Médio, da África, tentando chegar na Europa. Pode avançar. Os barcos estão lotados de crianças grávidas. Aliás, a semana passada teve um barco com mais de 600 pessoas que não está conseguindo autorização. Ele era para entrar na Itália, a Itália negou. Você viu isso semana passada? Negou. A Espanha agora autorizou a entrada deles. Mas muitas grávidas no meio dessa multidão. Pode avançar. Normalmente esses barcos são muito velhos, são comprados por traficantes humanos que cobram a bagatela de $6.000 ou €2.000, por exemplo. €2.000 por cabeça. Vamos fazer uma conta rápida. Você é uma família do norte da África, do sul da África, do Oriente Médio. Quantos filhos você tem? 1, 2, 8, 10, 12 filhos. 6, ok, 6. Tá bom. Quanto custa para uma família daquela embarcar nesse tipo de barco? Milhares de reais. E eles juntam dinheiro muitas vezes por anos para chegar até aquele local. Agora, se a pessoa chega numa época onde a procura está sendo muito grande, uma época do ano, por exemplo, se você vai quando tem muita tempestade, o Mediterrâneo é conhecido, quando tem muita tempestade o preço baixa, tem menos gente querendo ir. Agora, se você vai na calmaria, quando o tempo está bom, não tem muita tempestade, então o preço se eleva. E muitas dessas famílias têm que fazer a decisão. E chega lá, ele vai levar qual dos filhos? Qual dos filhos você levaria? Eles têm que escolher qual filho leva, qual filho fica. Às vezes eles fazem o contrário, às vezes eles não vão e eles colocam os filhos para ir. Por isso que nesses barcos há milhares de crianças sozinhas, que chegam na Europa sozinhas. Não é que ela chega lá sozinha, o pai dela teve que ficar para trás. Mas a esperança é que chegando lá, vendo que eles estão sozinhos, o governo vai autorizar a ida dos pais. Você sabia dessas histórias ou não? Pode ir, avançar. Desculpa pelas fotos, mas eu preciso mostrar para você. Esses barcos, normalmente na época do inverno europeu, eles vão a pique. E muitos desses corpos, nós estamos falando de gente que nunca viu mar na vida. Não sabe nadar, não conhece nada de água. Eles morrem. E nessa foto, a próxima foto, pode avançar, é uma das mais trágicas, é a mais trágica que eu tenho. Eu não tenho foto mais forte que essa. Por quê, pastor? Ali é um pessoal tomando sol na praia. Tomando sol na praia. E aqueles que estão ali deitados, são quem? São pessoas que morreram afogadas. E o mar estava trazendo os corpos. Ali é uma praia italiana, num resort caríssimo. E aí você vê aquelas duas pessoas, aquele casal ali, tomando sol, como se nada tivesse acontecendo. Por que é a foto mais forte? Porque ela é o nosso espelho. Nós somos esse casal. Nós somos esta geração, esta sociedade que está dando as costas e que está fazendo de conta que não acontecia isso.
Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês sabiam que tem essa igreja de haitianos aqui em Maringá? Poucas pessoas. Graças a Deus que vocês sabiam disso. Mas muitos não se interessam. A gente não quer saber porque nos coloca no cheque. Desculpa, mas esse culto, você vai tomar uma decisão. Depois dele. Você vai continuar a sua vida do mesmo jeito ou você vai perguntar para Deus, Senhor, onde eu entro nessa história? Eu oro por essa segunda opção. Que Deus já esteja te falando onde é que você entra. Pode avançar. 75% de todos os refugiados no mundo, isso é um dado da ONU, 75% são crianças e mulheres. Pode avançar. 75 mil crianças chegaram sozinhas na Europa em 2016. Sozinhas por conta disso que eu acabei de falar para vocês. Pode ir. Nos Estados Unidos, 240 mil menores desacompanhados foram interceptados na fronteira dos Estados Unidos com o México. Nos últimos 5 anos, 39 mil somente em 2017. Então, desses 39 mil, 1.475 sumiram. Pode avançar. E aí eu pergunto, você tem lá seus 4 filhos, 6 filhos, você levou consigo os maiores e os menores, e os maiores você deixou para trás. E dentre esses filhos que ficaram para trás está essa menina, 14 anos, vinda do norte do Iraque, cristã, família cristã, 2.000 anos de história de igreja. Ela ficou para trás nesse campo de refugiado na Turquia. Não tem energia elétrica, não tem saneamento básico nenhum, não tem polícia dentro do campo, a polícia está fora, porque qual é o trabalho da polícia? Fazer que eles não saiam de lá, mas dentro não tem polícia, não tem nenhum tipo de vigilância. E o que acontece com essa menina? Ela é assediada 24 horas por dia. Muitas são estupradas repetidas vezes no mesmo dia. Tem crianças, 14, 15, 12 anos, que a gente recebe o bilhete. Às vezes isso chega na nossa mão. Por favor, me mate. Por favor, me mate. Tal é a angústia da vida que ela é obrigada. Pode avançar. E o pior da história é que essas pessoas não têm escrúpulo nenhum. E às vezes eles estão ali na beira do cais onde esses imigrantes estão embarcando e falando, você não tem dinheiro para levar todo mundo? Mas você tem um olho, você tem um rim. Eu lhe dou $5.000 pelo seu rim. Você pode levar mais um filho, que tal? E muitas pessoas estão vendendo os rins para levar os seus filhos juntos. Claro, em tipo de cirurgia, sem nenhum tipo de asepsia, feita em hotéis da pior categoria, muitos morrem durante a operação. Pode ir. O que a Bíblia diz sobre isso? Pode avançar. Tem vários textos. O pastor leu um, Levítico 19. Mas eu quero chamar a atenção para mais um, no Antigo Testamento, Deuteronômio 10. E a palavra que o pastor destacou no texto de Levítico 19, eu também destaco nesse texto de Deuteronômios. Por quê? Porque de todas as palavras que Deus podia usar, ele diz assim, ame o estrangeiro. Ele poderia falar para o seu povo de Israel, suporte o estrangeiro, ajude o estrangeiro, socorra o estrangeiro. Mas ele usou qual palavra? Ame. E aí ele coloca a gente na parede. Por quê? Porque aí ame, qual é o versículo bíblico que você lembra imediatamente quando fala amar? João 3,16. Porque Deus amou. Porque Deus amou. E aí você vê, o pastor citou também Mateus 25. Eu estava nu e vocês me vestiram, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Um dos sinais dos discípulos de Jesus é amar o estrangeiro. E aí eu aproveito para aplicar mais uma lição de grego para vocês, olha só. Você conhece a palavra xenofobia? Você sabe que ela é uma palavra grega? Xeno, estrangeiro, fobia, aversão, medo. Xenofobia é aquela atitude de ira, de ódio, de rejeição completa ao estrangeiro. Agora, no Novo Testamento, você
tem muitas vezes a palavra hospitalidade. Lembra? Hebreus 13, Romanos 12, 1 Pedro 4,9, o primeiro lá em cima, sejam hospitaleiros. Quando eu fui estudar a Bíblia, eu fui lá, e eu descobri que a palavra grega para hospitalidade é o quê? Filoxenia. Xeno, estrangeiro. Filo, amor. Aquele que ama o estrangeiro. Então, quando Pedro diz assim, sejam hospitaleiros, literalmente o que ele está querendo dizer? Amem os estrangeiros. Se Deus se importa, o povo de Deus também se importa. Então, a minha proposta a partir de hoje é que nós nos convertamos. Nós já nos convertemos a Cristo. Amém. A igreja brasileira agora precisa se converter ao outro, e principalmente a esse outro, esse próximo que está entrando na nossa casa. Esse próximo que a gente tem chamado de estrangeiro. Pode avançar. Eu gosto dessa imagem, preciso traduzi-la para o português. Mas você entende, né? Silêncio é um crime de guerra. O nosso silêncio custa a vida de muitos. Há 7, 8 anos eu era pastor de uma igreja em São Paulo e recebi um telefonema de um missionário da igreja. Ele era de Minas, mineiro, brincalhão. Ele diz assim, pastorzão, tudo bem? Falei, tudo bem. Tem uma coisa que você não pode recusar, o que é? Tem uma família síria que vai chegar no Brasil, estão chegando em São Paulo, na verdade eles já compraram passagem, mas eles não têm nenhum contato, não conhecem ninguém. E eu pensei na igreja, a nossa igreja não pode acolhê-los. E Deus já estava falando ao meu coração. Não dá para contar todas as histórias, mas há 2 semanas antes desse telefonema, eu tinha encontrado com um sírio lá no centro de São Paulo. Como é que chama a rua? Santa Efigênia. Fui comprar aparelhagem de som para a igreja. Entro na melhor loja que tinha, o preço melhor. Quem estava me atendendo? Um sírio, o dono da loja. Eu achei estranho o nome dele. Matar é o nome do sírio. Matar. Puxa, eu orei por você, pelo seu povo. Como assim? Ele achou estranho. Você sabe a Síria? Você conhece a Síria? Eu falei, não, mas eu estou orando pela Síria. Inclusive, no domingo, a gente orou como igreja pela Síria. Aí ele me chamou do outro lado da rua, vem tomar um café. Ele estava emocionado, ele falou, o que está acontecendo? Ele falou, porque no domingo pela manhã, eu recebi um telefonema da minha família, minha irmã na Síria, que um morteiro, uma bomba caiu no prédio deles. E as crianças já tinham almoçado, mas imediatamente após o almoço, elas estavam brincando na sala. E as crianças voltaram para a cozinha para ir junto da mãe. E quando chegaram pedindo comida, a mãe falou, eu acabei de dar comida para vocês, vão brincar. Não, mamãe, nós estamos com fome, dá comida, dá comida. Enquanto eles estavam ali, o morteiro destruiu toda aquela parte do prédio. E aquele homem olhou para mim e falou, Deus ouviu a oração de vocês. Foi assim que eu entrei nessa história. Eu disse para o missionário, tá bom missionário, a gente vai receber essa família. Diz aí quanto eles são. Casal, 2 filhos pequenos, criança. Ele falou, pastorzão, 18 pessoas. Essa é a foto de parte do grupo, 18 pessoas. A gente tirou os bancos das classes da escola dominical, nós fizemos de dormitório, nossa cozinha foi totalmente transformada e nós recebemos essa família, uma família só, 18 pessoas, 4 gerações. Bisavô, bisneto. E nós tivemos um Pentecoste ali, porque a gente se falava através da Bíblia. Um lia um texto em português, o outro respondia em inglês, o outro em árabe, e a gente ia se comunicando. E a gente cantava, eles cantavam em árabe, nós cantávamos em português, quem sabia cantava em inglês, e Deus visitou a gente ali naquele. E naquele momento, eu vi que aquelas pessoas que eu nunca havia encontrado na vida, eu vi Jesus na face delas. Isso mudou. Eu cheguei para a igreja e falei, me desculpe, mas eu vou deixar o pastorado da igreja local e vou dedicar tempo integral ao que eu chamo hoje de pastoreio de imigrantes. Muitas organizações fazem ajuda humanitária.
E é necessário, é preciso. Mas por que o José e a Valdiva estão fazendo o que nós estamos fazendo? Porque nós temos um chamado. Nosso chamado é bíblico. Ele ultrapassa. Tem gente que você vai ouvir o testemunho que ultrapassa muito essa vida. Nós não estamos fazendo isso aqui para dar simplesmente mais 1, 2, 10, 5, 20 anos de vida para essas pessoas. Seria ótimo. Mas nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando de Cristo. E eu seria hipócrita que eu falasse para eles que eu faço tudo isso que eu faço, para dar a eles simplesmente a chance deles virem para o Brasil e ter uma vida nova. Não. Ok, isso é muito bom. Mas eu oro para que Cristo seja entronizado na vida deles. E essa família, para a honra e glória do Senhor Jesus, você vê aqui tem alguns jovens. 4 jovens vieram nessa família. O pai queria que eles fossem engenheiros, médicos, tal, coisa muito boa. Mas os 4 foram chamados para um ministério aqui no Brasil. Lá eles estavam longe. Eu encontrei alguns amigos dessa família numa viagem que eu fiz ao Líbano. E eu falei, olha, recebi o Karim, recebi o Johnny. Oh, os caras são da pá virada, hein, pastor? Falei, não, eles são crentes de primeira linha. Crente? Karim se converteu. E não só se converteu, agora ele é missionário, ele é pregador. Falei, não, brinca. Deus tem os seus mistérios. O que a gente tem feito? Campanhas de arrecadação de alimento, campanhas para pagar passagem para essa turma vir para cá. Muitos deles não têm. Depois de 8 anos de guerra na Síria, você acha que tem gente que não tem dinheiro nem para comprar comida na próxima semana. A gente levanta, faz a vaquinha, traz. Pode avançar. Essa é a foto de um pastor paquistanês, pastor Abdul, um dos que eu recebi em São Paulo, 60 anos, deixou tudo para trás, foi acolhido, pode avançar. Essa é uma família que veio da Síria, os curdos. A mãe com 4 filhos, e você pergunta, cadê o marido? O marido vendeu-se como escravo para pagar a passagem da família. E aí você vê aquele rapaz ali do lado esquerdo, maior, aquele adolescente, ele ficou 2 anos em poder do Estado Islâmico. Ele vivia enterrado numa caverna, debaixo da terra. A família fugiu para a Jordânia. Depois de 2 anos, eles recebem algum telefonema falando, o menino está vivo. Está com o Estado Islâmico, mas eles estão pedindo $2.000 de resgate. Esse pai, então, se vende como escravo na Jordânia, levanta o dinheiro, paga o resgate do filho, o filho chega na Jordânia, compra passagem para o Brasil e envia. E eu recebo um telefonema de um amigo que está na Jordânia. Pastor, está chegando uma família, uma mãe e 4 crianças. Só tem o seu telefone, só tem o seu contato, o senhor precisa acolher. Eu falei, eu não tenho lugar, mas eles já estão a caminho, já saíram. Eu fui recebê-los no aeroporto. Essa é a foto feita em Cumbica, na hora do desembarque. Você vê a face deles. Eu falo um pouquinho de árabe. Um pouquinho quer dizer assim, 4 palavras. Ana, Assis, Youssef. Ana, eu. Assis, pastor, Youssef, José. E depois de eu gastar todo o meu árabe, ela não quis ir comigo. Ela mostrava o documento, refúgio, falando no inglês, refugi. Eu falei, eu sei, eu sou pastor José, Ana, Assis, Youssef. Eu vou ajudar você, mas ela não queria ir comigo. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Comecei a orar. Depois de meia hora, ela concordou, eu vi chorando. Eu não sabia da história, tá? Eu só recebi e não sabia da história que tinha acontecido com o menino. Aí eu liguei para minha esposa, querida, plano B. Plano B você sabe qual é, né? O plano A, o único lugar que eu consegui, era um acampamento em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Distante, mais ou menos 60, 70 quilômetros do aeroporto de Cumbica. Sexta-feira, 6 horas da tarde. Moral da história, eu ia chegar lá 11 horas da noite com essa mulher. E é um acampamento, assim, não é um acampamento. Sabe aqueles acampamentos dos anos 60, 70? Eu falei, essa mulher vai dar à luz aqui no carro. Ela não parava de chorar. Aí eu liguei para minha esposa, querida, plano B. Ela disse, você sabe que a gente está com a nossa despensa vazia, né?
Falei, eu sei, mas você não sabe que a mulher aqui vai dar luz. Eu louvo a Deus, porque em seguida ela diz assim, ok, pode trazê-la. Nós recebemos essa família. E esse menino, mesmo que foi sequestrado, a primeira coisa que ele fez quando chegou em casa foi me pedir uma bacia com água. Por quê? Porque eles são muçulmanos. Ele queria se banhar e queria fazer a sua oração. Você pergunta, pastor, você está recebendo muçulmano? Então você faz parte dessa história aí? Você está querendo que o Brasil seja invadido? Eu estou recebendo pessoas que Jesus ama. Amém? O que Ele vai fazer na vida dessas pessoas, a partir desse momento, é uma coisa do Papai do céu com elas. Qual é o meu papel? Se eu tenho um quarto, se eu tenho a casa, eu vou recebê-los, acolhê-los e amá-los em nome de Jesus. Graças a Deus, uma igreja em São Paulo decidiu adotar essa família. O marido que tinha ficado na Jordânia conseguiu, a igreja levantou dinheiro, comprou o resgate do marido, ele veio. Conseguimos emprego para o marido e para os 2 meninos maiores. E eu esqueci de falar. Você está vendo, ela está usando uma bata, né? Ela estava grávida. 7 meses. Se ela contasse, ela não poderia embarcar. Já tinha passado do tempo. E essa menina nasceu, Sara, nasceu, abençoada lá. Está lá em São Paulo, sendo abençoada, em contato com uma igreja, as crianças estão indo na escola dominical. O que Deus vai fazer? Você pergunta, eles já se converteram? Eu falei, por acaso eu sou o Espírito Santo? Deixa Deus trabalhar. Pode avançar, querido. Essa outra foto, eu conto poucas histórias, eu podia contar muitas histórias, mas eu vou contar pouquinhas, só para você entender o que é o Brasil. Esses 3 marmanjos vieram da Síria também. Chegaram em São Paulo, foram para o bairro do Brás, onde eles acharam que tinha bastante conterrâneo da Síria. Um dos conterrâneos dele era alguém que eu já tinha acolhido. Chegou e ligou para mim, pastor, estou aqui na praça, no Brás, encontrei 3 sírios, sozinho, homem, marmanjo, não sabe para onde ir, não tem contato, não fala português, não fala, o senhor precisa acolhê-los. De novo, a casa de acolhimento que eu tinha em São Paulo, lotada. Meus amigos não atendiam mais celular, eu ligava para esse pastor, assim, não, já veio o pastor José. Eu falei, eu não posso, eu não tenho condição, disse para o meu amigo sírio. Pastor, mas o que você vai fazer? Eu falei, você... Não sei, ora por eles. Quarta-feira, isso era 10 horas da manhã. Quando deu 4 horas da tarde, eu parecia que era a pior pessoa da face da terra. O que eu fiz, Senhor? Me dá mais uma chance, eu vou lá. Falei para ela, eu estou indo para o Brás. O que você vai fazer? Eu falei, não sei, mas eu vou. Tentei encontrá-los, não achei. Rodei até 9 horas da noite. Se você conhece o Brás, ali em São Paulo, 4 horas da tarde, tudo fechado. As lojas fecham, abre meia-noite, funciona de meia-noite até 2, 3 horas da tarde. 4 horas, deserto. Quinta-feira, nada. E eu orando, Senhor, o que eu fiz? Tem misericórdia. Sexta-feira de manhã, recebo um telefonema. Um sotaque árabe muito forte. Pastor José, sim, eu estou aqui no Brás, estou com 3 homens que me passaram o seu telefone. O senhor conhece? Eu falei, conheço. Segura eles aí. Segura, eu estou indo. Peguei um tradutor, fui, nos encontramos, e para resumir a história, o que aconteceu entre quarta-feira, na hora do almoço, e sexta-feira? Alguém chegou para eles e ofereceu emprego e moradia. Qual foi o emprego oferecido? Prostituição masculina. Eles foram levados, eles não sabiam, falaram emprego e moradia. Eles chegaram num barracão. Eles falaram, a gente não sabe para onde foi. Andou 2, 3 horas de carro. Chegou lá, era um tipo de um sítio, nos trancaram num barracão e o emprego era isso, prostituição masculina. Conseguiram fugir à noite e voltaram para a mesma praça e ligaram. E aí Deus fala para mim assim, e aí agora, o que você vai fazer? Não tinha. Falei, bom, meu plano, né? Plano B do José. Eu vou chegar, domingo na igreja, de manhã compartilho, a igreja vai acolher. Então coloquei eles numa pensão, o único lugar que eu encontrei no Brás, numa pensão, sexta-feira à noite, R$450 até segunda-feira. Eu falei, ok, chego à igreja, vai responder. Cheguei domingo de manhã, falei para a igreja, aquela mesma igreja. Falei, pastor, hoje não dá, a gente vai dar o dinheiro, o senhor paga a pensão, mas a gente não tem como acolher.
Segunda-feira de manhã, tirei eles da pensão e fui rodando em São Paulo, várias e várias organizações. Não tinha um lugar. Na hora do almoço, eu sentei para almoçar com eles, num PF, lá no Mercadão. Cansado, orando, preocupado. O pessoal que anda comigo sabe. Eles perguntam, você está tudo bem? Eu falo, está tudo bem, mas eu tenho trilhões de coisas rodando aqui na memória. E eu estava assim. Aí um deles, o Yasser, o mais alto do lado esquerdo, ele escreve no celular, sem eu ter feito nada ainda. Ele escreve assim, pastor, muito obrigado. E aí no Google Translator, né? Escrevendo em árabe, e eu vi lá em português. Aí devolvo o celular para ele, ele escreve, pastor, o senhor é um homem de Deus. Mostra para mim. O que é isso para um muçulmano? Alguém que viveu 30, 35 anos ouvindo que Jesus é a pior coisa, que cristão é a pior coisa, que a Bíblia é uma mentira. Mas o primeiro contato que ele tem no Brasil foi com um pastor. Ele ofereceu um abrigo temporário. E mesmo nessa pouca coisa que eu ofereci, ele escreve para mim, pastor, muito obrigado, o senhor é um homem de Deus. De novo, você vai perguntar, ele já se converteu? Eu falei, qual é a minha resposta? Eu não sou Espírito Santo. A minha parte é fazer o quê? Acolher, ajudar. Mas para a glória de Deus, a gente conseguiu um emprego para eles. E o Yasser, justamente esse mais alto, foi trabalhar numa lojinha daquela no Brás, pastor, numa família de peruanos. Tinha várias mulheres. E elas precisavam de alguém forte para carregar as coisas, cima e para baixo, caixa e tal. Ele foi trabalhar, mas ele não tinha onde morar também. Então a gente tem lá um lugar que mora uns 30, 40 peruanos. Vocês podem vir? Foram juntos. Para encurtar a história, o Yasser casou-se com uma peruana. Já tem um brasileirinho na história. Sírio, Peru e Brasil. Olha aí, parece Copa do Mundo. Essa é uma família de pastores africanos. Eles vieram do Congo. Eu os acolhi em São Paulo. Essa foto é de um prédio, daquelas invasões. Sabe aquele prédio que pegou fogo, caiu? É um prédio vizinho, ali no centro de São Paulo, onde milhares de pessoas, milhares não, centenas de pessoas moravam, entre eles essa família de pastores africanos, que eles eram extorquidos para morar lá. Eu os encontrei, levei para casa, e aí você vê duas meninas, né? Graça é o nome da maior, e a menor, Mirade, de milagre. E aí, quando eu os recebi, eles falaram para mim, pastor, nós temos mais 2 filhos. Eu falei, como assim? Eles ficaram lá em Angola, quando a gente voou para o Brasil, não tinha dinheiro. E essa mãe sofria de depressão. E essa menina mais velha sofria de depressão também. A gente tem psicólogos na nossa equipe que faziam o atendimento. E sabe naquela história do desenho, né, para a criança se comunicar? E ela fazia uns desenhos e a gente via claramente a falta que aqueles 2 irmãos faziam para ela. Porque ela não entendia o que tinha acontecido com os meus irmãos. Eles não morreram, eles estão lá, por que o Senhor não trouxe? E essa mãe não sabia como explicar. O que eu vou falar? Esse é um drama de um irmão na fé, pastor, está em São Paulo. Quem sabe a gente vai importá-lo de São Paulo para Maringá, porque o sonho dele é pastorear. Falou, eu quero pregar a palavra, eu quero discipular, eu quero... A gente conseguiu um emprego numa empresa de limpeza, junto com outros irmãos haitianos. E aí, qual é o problema que ele está enfrentando? Porque na limpeza, os brasileiros querem dar fazer meia boca, sabe como é? E ele, não, ele fala, eu estou recebendo o meu salário, eu vou fazer o que tem que fazer. Ele me ligou, falou, me ajuda, pastor, eu preciso de um aconselhamento. Eu falei, o que eu faço? Eu entro na história dos brasileiros ou eu continuo fazendo o meu serviço? Eu falei, continua fazendo. Mas eu posso perder o emprego, eles podem me inventar um monte de coisa. Eu falei, Deus é o teu fiador. Confia nele. Pode avançar. Tem muitas outras coisas acontecendo na Alemanha, pode ir. Turquia, Grécia, para nessa foto da Grécia. Eu visitei esse lugar no ano passado.
Centenas de pessoas continuam chegando na Grécia por semana, e a igreja da Grécia, uma igreja que estava morrendo, da mesma maneira que a igreja na Alemanha está morrendo, da mesma maneira que a igreja na França e na Inglaterra está morrendo, a gente dá dó de falar isso, mas é verdade. Igrejas vazias, templos lindíssimos, mas vazios, só com meia dúzia de cabecinha branca, ninguém mais. Só que agora essas igrejas estão sendo procuradas por estes que vêm do outro lado. E estes vêm perguntando por Jesus, estes vêm perguntando por Bíblia, eles não vêm só pedindo comida, eles querem saber de Jesus. E esse lugar na Grécia que eu conheci, eu fiquei apaixonado. 400 pessoas diariamente recebem alimento, mas recebem a palavra também. Aí, volta uma foto, por favor, na Alemanha, mais uma. Um desses rapazes aqui, esse afegão que está do meu lado, na Alemanha, eu comecei a perguntar para ele tal, e ele contou a história dele. Eu saí do Afeganistão, e eu encontrei Jesus na Grécia. Eu falei, Grécia, que interessante, eu acabei de voltar de lá. Qual foi o lugar, como foi? Ele falou, eu fui atrás de comida, fui numa instituição assim, lá eles falaram de Jesus. Eu falei, é mesmo, o mesmo lugar. Queridos, Deus está fazendo uma coisa maravilhosa na nossa geração, nos nossos dias. Eu queria ter tempo para compartilhar tudo que eu tenho ouvido com vocês, mas acredite, estas pessoas que estão chegando na Europa, elas estão abençoando as igrejas, elas estão revitalizando as igrejas. Igreja que tinha 2, 5, 10 membros, pastor, hoje tem 400. Imagine você ter uma igreja com 400 iranianos aqui, se reunindo 2 horas da tarde, amém? Olha só, receba a igreja. Meu Deus. É isso que está acontecendo na Europa. E eles estão agora pedindo Bíblia. A igreja na Alemanha está pedindo Bíblia em árabe, Bíblia em Farsi, que é a língua do Afeganistão, do Irã, para poder discipular esses que querem aprender de Jesus. Pode seguir. Turquia, Líbano. Vou contar mais essa historinha do Líbano. Pode avançar. Está vendo essas imagens? Esse chamado Campo das Viúvas. 90% das pessoas são mulheres e crianças. Eu fui visitar esse lugar. E eu descobri que, pode ir, a igreja está construindo escolas nesse lugar. Escolas, coisa simples. Está vendo a estrutura? Coisa simples. Voluntários estão dando aula de inglês, árabe, ciência, matemática e Bíblia. Estão ensinando Jesus. Avança mais uma foto. Aí, está vendo os sapatos ali? Está vendo aquele professor com as crianças? Ele está ensinando sobre Jesus. E aí essas crianças voltam para as suas barracas, não tem saneamento básico, não tem remédio, muitos ficam doentes. E aí eles ouvem, lembram de que a professora lá na classinha falou que Jesus cura. E eles falam para o pai e para a mãe, vamos orar. E essas crianças estão orando. E Jesus está respondendo. Muitos exemplos de cura. E aí o que acontece? Imagina você, nunca ouviu falar de Jesus. Aí vai lá, ouve, ora, Jesus cura. Eles mesmos são os evangelistas nesses campos de refugiados. E eles estão levando Jesus para a Europa, para a Grécia, para a Turquia, e aí estão entrando na Europa, falando de Jesus. Jesus me curou, Jesus me salvou. Pode avançar. Aqui em Maringá, então, chegando aqui, a gente veio para cá por uma questão simples e prática. São Paulo é o pior lugar do mundo para um estrangeiro começar a sua vida. Você pode pensar, São Paulo é bom de emprego, né? Tem muita empresa. Tarará. Não, São Paulo é violentíssima, São Paulo tem um custo de vida altíssimo, pouquíssimas oportunidades de trabalho. Imagina, você é um estrangeiro, está começando a falar português, ok, já tem seu documento, vai para uma empresa, uma chamada, uma convocação, vê no jornal, vai numa agência de emprego, você tem que lutar com 200, 300, 400 pessoas na fila, que sabem o melhor português, que têm mais experiência. Então o que acontece? A gente recebe as pessoas, mas eles não estão conseguindo se levantar. Outros são empresários, como o Waris, por exemplo, essa família de paquistaneses que está aqui, empresários, difícil começar um negócio. Agora, Maringá, graças a Deus, vocês sabem a cidade. E nós viemos para cá após um tempo de oração. Eu falei isso para o pastor. Nós oramos
Deus nos dirigiu aqui, por N motivos, mas por uma visão espiritual. Deus está agindo em Maringá. A nuvem de Deus está aqui. Talvez você não tenha ciência, não tenha discernimento, mas Ele está agindo entre nós. E a gente está na bênção. A gente está aqui. E a gente alugou essa casa aqui do lado, na rua São Cristóvão, 568. Em menos de um mês de trabalho, a gente já está com 8 pessoas morando. A necessidade é enorme. E um deles, eu queria chamar, John, por favor, venha. Você vai perguntar, o que a gente faz? A gente faz incidência. O que é incidência? É lutar pelos direitos dos imigrantes. Ser advogados desses imigrantes. Assistência. Reassentamento. Integração, sensibilização, capacitação. É isso que nós fazemos. Temos equipes de pessoas que trabalham fazendo isso. Good evening. Boa noite. Brothers and sisters in Jesus Christ. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. It's my pleasure and my honor Meu prazer e minha honra to share my testimony. compartilhar meu testemunho. And my testimony is very huge, Meu testemunho é grande, muito grande, but I have a very limited time. mas eu tenho um tempo limitado. I'll make it very short. Eu vou fazer bem pequeno. My name is Muhammad Saleh. Meu nome é Mohammed. I prefer people call me John. Eu prefiro que as pessoas me chamem de John. I'm from Palestine. Eu sou da Palestina. I born in Palestine. Eu nasci na Palestina. 5 years, and I moved to Germany. Depois de 5 anos, quando eu tinha 5 anos, eu mudei para a Alemanha. 6 years in Germany. 6 anos na Alemanha. Then we moved to Dubai. E a gente mudou para Dubai. We lived in Dubai until high school. Vivi em Dubai até o colegial. Then I went to Europe to study hotel management in Europe for 6 years. Depois eu fui para a Europa estudar administração hoteleira por 6 anos. I grew up in a very liberal country like Dubai. Eu cresci num país muito livre como Dubai. Rich family and a private school, and we don't have any difference between any difference nationality or religion or. Uma família rica, escolas particulares, nunca tivemos nenhum problema. But after 2002, Depois de 2002, when they make the agreement Palestinian and Israel, quando Israel e Palestina fizeram um acordo, Oslo, we decided to go back home. a gente decidiu então voltar para a Palestina. Was first time for me to live with the Muslim society. Isso foi a primeira vez na vida que eu tive que viver numa sociedade islâmica. This time I never really think about God, or I never seek God. I'm like any guy, American guy or Brazilian guy. I have my fun, drink, girls, love, Até esse momento enjoy. eu não tinha nenhum contato com Deus, não conhecia nada disso, Deus e tal, vivia a minha vida. Because I think like Islamic religion, philosophy, whatever, I never feel it's logical. So, apesar de nascer numa família muçulmana, eu nunca achei que isso fosse lógico. but when I go back to Palestine, so I am living now in a Muslim environment, so I have to be involved in many things, Então, quando eu voltei para a Palestina, eu tive que me envolver na sociedade com muitas coisas. this time was a lot of peace, and E tinha muita paz, é uma época de paz. there's a lot of missionaries and organization and Muitos missionários, muitas organizações. ministers from Europe. They come to Palestine to help us, to build schools and hospitals. Vindo da Europa, ajudando a gente a construir escolas, hospitais. And these people, they spend a lot of money, E a esse lot of povo money, estava gastando muito dinheiro, investindo muito dinheiro na Palestina. just to help us. Apenas para nos ajudar. Many questions, Muitas perguntas. like my kids, for example, Meus filhos, por exemplo. ask me why these people they come Por que esse povo vem da Europa? and they do all these things. E por que eles fazem essas coisas todas? And me, I study a lot of things in my life about start from Big Bang to Eu estudei na minha vida muita coisa, desde o início do Big Bang lá, até Darwin, Sócrates, Kant, Marx, filosofia, Engels. então, muitas coisas. All- Marx, Engels. All these people for me is just philosophy and normal people like us. Esse pessoal é gente como a gente. And always I believe there is a creator, Mas eu sempre acreditei que houve um Criador, But que I tem um knew- Criador. but I never see God. Mas eu nunca vi Deus.
But these questions like, my girls, why you don't go pray? Why you don't go to the mosque? E Why os meus filhos me perguntavam, por que o senhor não vai para a mesquita? Por que o senhor não vai orar? these Christian people, they come and they do all E por this. que esses cristãos vêm e fazem tudo isso? And they do, for real, they do all Eles this fazem coisas reais mesmo. projects and they give us love and they just go. Eles fazem os projetos e deixam os projetos, mas eles deixam amor também. I'm not allowed for them even to talk about Jesus or about Bible Mas or eles anything. eles não falam sobre Jesus, sobre Bíblia. So here, like, I really determined now to see God. Então depois disso eu me determinei a buscar a Deus. I talked to the guy who leads some ministry of this ministry. Eu encontrei com uma pessoa que era responsável por esse ministério I asked him the question, e eu perguntei: why you guys por doing quê? all this for us? Por que você faz isso para He nós? said for me, this is not time to talk here, but he feel that I am guy who are coming from outside, and Ele entendeu que eu era uma pessoa vindo de fora he gave me his card and he said, come to my office. e ele me deu o cartão e falou: vem para o meu escritório, vamos conversar. In Jerusalem, he have an office over there, Noam Holy Book office. E lá em Jerusalém, então, nesse escritório, So we have very good e conversation. a gente teve várias conversas He gave me 3 books. e ele me deu 3 livros: One, the Old Testament, Mundo Antigo Testamento, New Testament, Novo Testamento, and one is about carburetor and the greatest about Jesus Christ. e outro acerca de Jesus Cristo. I really start reading with the Old Testament. Eu comecei a ler o Antigo In Testamento. the beginning was interesting for me, the Genesis, talking about life and Gênesis, eu me creation. interessei sobre a criação. But after that was headache for me. Depois eu fiquei com dor de cabeça. It's just like many stories and I don't Tem muitas understand. histórias, eu não entendia. I can't understand all the stories. And these stories actually is very close to the Quran stories. E essas histórias são muito próximas das histórias que a gente tem no Corão, no Alcorão. I decided to understand Islam very well now. Então, aí eu me decidi a procurar e entender o islamismo de maneira profunda. After good seek and search, I find out that Islam is like 70% of the Quran. Então, eu entendi que o Islã é 70% está no Corão, It's coming from the Old Testament. vem do Antigo Testamento. 30% is coming from Muhammad mind. 30% veio da mente de Muhammad. And because we grow like to hate Jews. Então, a gente cresceu como um judeu. Christian people, they are going to the hell. Sim, os cristãos vão para o inferno. É isso que a gente cresce ouvindo. In this time, I have a good opportunity to be in touch and making business with Israeli people. Mas agora eu estava lá na Palestina trabalhando, tendo contato e negócios com bons israelenses. They are really very great people. Eles são Amazing gente people. muito boa, muito legal. Like I surprised. Eu fiquei surpreso. So you are here between like Christian, Muslims and Jews. Então eu estava no meio, né, dos cristãos, dos muçulmanos e agora dos judeus também. Now I really start to read the book which is about carburetor. Então, Carburetor and the grace of our Jesus Christ. então eu comecei a ler aquele terceiro livro que é sobre a história de um carpinteiro acerca de Jesus Cristo. The beginning for me was when I was reading the book. It's just like reading about hero. Quando eu comecei a ver esse livro, parecia que eu estava vendo uma história de um herói, Hero different than anyone else. diferente de tudo. And when I arrived to the Sermon on the Mount, Depois do Sermão da Montanha, and I read the Jesus Christ instructions, das instruções que Jesus deu, it's just like something like I always was looking for something like this. eu pensei assim, eu sempre tive atrás disso. Because God doesn't mean what does it mean God for me? It's mean like love and mercy and power. Porque Deus para mim, em primeiro lugar, é amor, misericórdia e poder. Power. And when you read like about Jesus Christ, if you read a lot about many people, it's just different. He's not like a human being. It just has many things. Quando eu li acerca de Jesus, eu percebi que Especially he got miracles. a questão dos milagres, And there's a lot of people who see these miracles. muitas pessoas viram esses milagres. I used to read this book every day, like 10 minutes, and I was really interactive E eu to this comecei a ler book. esse livro todos os dias, pelo menos 10 minutos por dia, para interagir com o livro. I start to open my heart for this book E eu because comecei a abrir o meu coração para esse livro, Jesus is dragging me to porque Jesus estava me atraindo, me puxando, reading and reading. lendo. One night I have really like I wake up in very bad dreams. Numa noite eu acordei tendo pesadelos terríveis. Very bad dreams in my room, just like when you have a child Quando você tem uma criança and your
child have a room and he waked up in the E night, quando a criança scared, acorda de noite, and you come and you turn the light on, gritando e acende a luz, and you hug him, and you just, você abraça essa criança. this is exactly what happened to me that night. E foi exatamente isso que aconteceu Like comigo. Father come and hug me and give me the peace. Como se o pai tivesse vindo, me abraçado e me dado paz. I wake up next day, like I used to have a lot of fear in my heart. Eu Like tenho muito medo no meu coração, tinha muito medo, mas depois disso, every Muslim todo muçulmano have this. tem medo. Because if you go to the mosque, you have fear. Porque se você vai na mesquita, você tem esse sentimento de medo, não tem amor ali. Every night I think about this fear. Toda noite eu pensava a respeito desse What's medo. going to happen after this? O que vai acontecer depois disso? Where are we going? Onde nós vamos? And the next day I really have very peace and very peace in my heart. E depois disso, dessa noite, eu tenho muita paz, eu acordei com muita paz. But in my country you can't practice. Mas você não pode praticar o cristianismo no meu país. You can't be Christian. You Você can't não go pode to ser church. cristão, você não pode ir para a igreja. So was in my heart. Então isso estava no meu coração. But after that, I'd like to share this with Mas some eu people queria of my compartilhar isso que tinha acontecido comigo. friends. I tried to share with some good friends of mine. Eu comecei a compartilhar com alguns grandes amigos. Cost me a lot of problems. Me causou muito problema. I decided to leave the United States of America Eu decidi então ir para os Estados Unidos, because I think I need my family porque eu preciso da minha família, also to know Jesus Christ. que a minha família também conheça a respeito de Jesus. So I left the United States, but when I was in the airplane, Quando eu estava no avião voando, I was crying and I said, why? eu estava chorando, eu não entendi por quê. Why I'm leaving my family? Like, Porque eu estou deixando minha família. I love my family. Eu amo minha família. I can't understand. Eu não podia entender por que eu tinha decidido I isso. arrived to the United States. Eu cheguei nos Estados Unidos, After 1 week, depois de uma semana, I had a chest pain. eu tinha uma dor no peito, uma pequena dor. I have no problem. Eu não tinha problema. Drove my car. Peguei meu carro, I go to the hospital, fui para o hospital, and it's just like I found something unbelievable. e eu cheguei no hospital e encontrei alguma coisa inacreditável. Doctor said for me, Os médicos disseram para mim, they brought for me one doctor 42 years, heart doctor. ele é 42 anos médico, né, de coração, cardiologista. He said for me, Ele falou para mim, I don't know how you are alive. eu não sei como é que você está vivo. And he said for me, everything is blocked. Todo mundo, o seu coração está There is no oxygen go to não your heart. tá cheio de placa, né, as veias, não tem oxigênio indo para o seu coração. I don't know how you are alive. Eu não sei and you como é are que você so está lucky. vivo. Nós temos que fazer uma intervenção agora. And they start working in my heart. E eles começaram a trabalhar no meu coração. After that, I understand Depois disso, então, eu entendi the answers que a resposta, for my question when I was in the airplane. quando eu estava no avião, Why I came to United por States. que eu fui para os Estados Unidos? Why I left my kids and my family. Porque eu deixei minha suffer, família, meus and I filhos. struggle. Por que eu estava daquele jeito? Because I'm sure if I stay over there, I'm dead. Porque eu estou certo, se eu ficasse lá na Palestina, eu estaria morto hoje. So I struggled in one way, Eu sofri de um lado, but the other way, God gave me life. mas de outro lado, Deus me deu vida. I had like 6 years, I've been in very many E durante 6 anos eu tive muito ativo em ministério nos Estados Unidos. my faith be more strong. Eu fiquei cada vez mais firme na fé. I praise the Lord that 9 people in the United States they accepted Christ through me. E eu tenho a alegria de dizer que 9 pessoas durante esse tempo nos Estados Unidos aceitaram Jesus. Glória a Jesus. And Depois disso, after that, like I decided to go back eu decidi voltar então para minha terra, to Palestine para a Palestina, because everything was quiet and normal. porque tudo estava voltando ao normal. And I started again. Eu comecei de novo o meu negócio. And just like when you see around the world what's going on, the wars, peoples, Muslims kill Muslims, and all this crazy. E aí de novo começou essa história, todo mundo, muçulmanos matando os outros em todo lugar do mundo. I do believe the Muslims world they need love of Jesus. E eu creio que o mundo muçulmano precisa do amor de Jesus para se acalmar. All this problem Por causa de because todos esses problemas, they don't have love of Jesus. eles não têm o amor de Jesus. So I will discuss again with Eu comecei de novo a discutir com as pessoas again caused me problems. e aí me causou problema de novo. 2 times I almost killed. 2 vezes eu fui quase morto. My family has many problems. Minha família teve muitos problemas. Then I decided to leave again. Eu decidi sair de novo. I went to Jordan.
Eu fui para a Jordânia. From Jordan to Bolivia. Da Jordânia para a Bolívia. Bolívia para o Brasil. Para o Brasil. Ilegalmente. Eu fui para a Polícia Federal. Em 3 meses eu tenho a documentação. Eu tenho documentos, papéis, tudo. Eu abri um restaurante. Eu vim com dinheiro, abri o restaurante. Campo Grande. Eu tinha um restaurante em Campo Grande. Beautiful igreja. Very beautiful igreja over there. Uma igreja muito legal lá. Mas eu tive problema com meu sócio, perdi tudo. Eu fui para Curitiba. Encontrar outra oportunidade. 2 meses. Fui para São Paulo. 2 semanas em São Paulo. Foram as piores 2 semanas da minha vida. E Deus me deu um presente, que foi esse pastor José. Eu não sei como ele me ligou. Eu estava no meio de uma luta muito grande. Alguém chamou o pastor José e falou de mim. Até agora, esse momento, eu não sei como é que ele recebeu o meu telefonema e me ligou. Ele tem cuidado de mim, o Senhor está aqui. A gente tem caminhado juntos. Ask me 1,000 questions. Feito muitas perguntas. Todas o que aconteceu na minha vida. Mas depois disso tudo, dessa conversa, eu cheguei aqui em Maringá. Eu estou numa casa que é como se fosse um hotel 5 estrelas. Pela fé, by faith. Família, eu estou como se tivesse em família, pessoas maravilhosas. Como o pastor Luciano tocando violão na nossa devocional. Compartilhando com a gente o amor de Jesus. E aí, finalmente, eu quero dizer. E a gente está aqui numa maneira muito temporária. A vida é muito curta. Ontem eu era uma criança. E agora eu tenho 55 anos. Sou um avô. Todo mundo vai morrer. Eu encurtei bastante a minha história. Mas eu podia escrever um livro acerca de Jesus. Mas Jesus é a verdade, é a luz, é o caminho. Se você tem essa fé no seu coração, na sua mente, se você tem a vida eterna, que é a coisa mais importante da vida. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, eu amo vocês. Obrigado. Quando eu recebi o telefone de um amigo, na verdade foi minha esposa Val que recebeu uma mensagem no WhatsApp de um colega nosso que trabalha na Cracolândia, em São Paulo. E esse ministério, esse pastor encontrou o John lá. E ele disse assim, você precisa de um apoio especial. E ligou para mim, que ele sabe que eu trabalho com refugiados. E pela graça de Deus, aquelas coisas que só Deus faz, né? A gente trouxe o John para cá, ele está vivendo na casa, está tendo apoio. A igreja, eu posso dizer isso para vocês, nessa semana aprovou o tratamento dentário para o John, está ajudando, a gente tem cooperado dessa forma. Ele perdeu os dentes todos nesse processo, agora vai ter dentes novos, e é alguém como nós. E finalizando então, essas fotos agora, a partir de agora, são pessoas que nos procuram pedindo refúgio no Brasil. Essa é uma família de afegãos, eles estão na Turquia, tem um grupo de 70 pessoas, afegãos, que eram muçulmanos, se converteram, estão pedindo refúgio. Pode avançar.
cristãos eritreus perseguidos que estão presos em Israel. Se eu falar um número, você vai se assustar. 40 mil cristãos eritreus em Israel. Eles não podem praticar sua fé, não podem sequer pegar uma Bíblia, não podem andar com um crucifixo, não podem. Estão pedindo refúgio aqui, pode avançar. Os nossos irmãos presos na Tailândia, por isso que eu estou indo até lá essa semana, pode ir. E essa senhora do norte do Iraque, junto com a família dela. Em resumo, nós temos o desafio hoje de mais de 250 pessoas querendo vir. Uma casa aqui não dá conta de acolher. Nós estamos em processo com o governo brasileiro pedindo autorização para trazer essas famílias. Pode avançar. Por isso nós estamos orando por esse desafio. Eu queria terminar com esse desafio. Abuna é uma palavra aramaica que significa Pai de todos, como se fosse Pai Nosso. Nós estamos orando por uma base missionária, onde nós consigamos receber, acolher com dignidade, com cursos profissionalizantes, com atividades agrícolas, quem sabe 100 pessoas. Por isso nós estamos orando por uma propriedade aqui, em volta de Maringá, 2 alqueires, 3 alqueires, que a gente consiga plantar, que a gente consiga dar suporte para essas famílias. O governo brasileiro não vai dar essa propriedade para nós. Eu não espero isso de prefeitura, não espero de governo. Mas eu creio no poder de Deus. E quando você me pergunta, mas como é que você vai fazer? Eu falo, eu não sei, eu tenho a visão, eu tenho o desafio. Deus é que vai fazer. Amém? Orem por mim, orem por esse projeto. Este recado seja o recado, a nossa oração. Bob Pierce foi um missionário que trabalhou com crianças abandonadas, crianças de guerra. E ele tem essa oração, que o meu coração seja quebrantado por aquilo que quebranta o coração de Deus. Eu queria terminar com essa oração.